Muitas pessoas me perguntam, Ronaldo, como mudar o comportamento das pessoas? Então, pessoal, hoje eu quero falar sobre isso com vocês, a importância disso. Às vezes, as pessoas têm muita dificuldade de mudar o comportamento que ela vem seguindo durante muito tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, as pessoas querem fazer um regime, ela vai lá, visita um nutricionista, faz tudo certinho, pega lá tudo que ela passou, mas não consegue dar continuidade naquilo. Ou às vezes, você quer fazer um exercício, quer ir para a academia, você não consegue dar continuidade naquilo. Ou às vezes, você quer mudar um comportamento que às vezes não está legal no seu relacionamento, e aí você conversa, tem um papo com a sua esposa ou com o seu marido e não dá continuidade naquilo. Ou às vezes você quer até alcançar algum resultado, faz um curso, mas não consegue colocar nada disso em prática. E por que isso acontece? Existe uma coisa que as pessoas ainda não entenderam, porque o cérebro da gente ele é formado de dois lados. O lado racional, que é o que realmente planeja tudo isso, que é o querer, e tem um lado emocional, que é realmente o que executam todas as ideias, que executa todo o seu querer. Só que se você não tiver o seu emocional muito forte, o lado emocional é o que é o sentir, é o que faz realmente acontecer, você não vai conseguir realizar os seus sonhos ou realizar tudo aquilo que você planejou. E o que acontece com as pessoas? A maioria, ela busca muito o lado racional, de raciocinar, aprender, compreender, só que só compreender, entender a situação não muda, não adianta, não vai melhorar a sua vida. Enquanto você não sentir que você pode, que você consegue, que você realmente tem capacidade de fazer e que você realmente vai conseguir alcançar os resultados que você quer, você não vai chegar a lugar nenhum, porque é preciso ser para conseguir fazer. Só que esse ser, o que acontece com a maioria das pessoas? Esse ser é o que não tem dentro dela. Por que não tem dentro dela? Porque existem muitas crenças, muitos sentimentos negativos e que faz ela não acreditar na capacidade que ela tem de realizar as coisas. E ela não se permite, muitas vezes, ter essa realização. E às vezes isso está acontecendo com você, que está me ouvindo aí. Você não está conseguindo se permitir fazer as coisas que você sempre quis fazer. E com isso, você vai procrastinando, deixando para depois e acaba não fazendo. Porque a mente consciente, ela pensa, a mente consciente, ela compara, ela julga, ela raciocina, ela compreende, ela decide. Essa é a mente realmente racional, que é a mente consciente. Existe a mente subconsciente, que depois de programado, ela age automaticamente, ela age mecanicamente e age autonomamente. Autônoma, ela realmente faz tudo aquilo sem que você pense para fazer. Vou dar um exemplo aqui, tá? Até que você aprenda a dirigir um carro, fica muito difícil, você tem que raciocinar muito, você tem que entender muito, passar marcha, agora pisa na embreagem, agora olha para frente, agora arruma o retrovisor. Depois que você aprende isso, e depois que você foi programado, depois de executar várias vezes, você já faz no automático, você não precisa pensar mais para fazer. E aí que é o grande problema, é como você foi programado para realizar as coisas. Porque na sua infância, muitas vezes, devido aos problemas que, às vezes, todos nós passamos, vou dar um exemplo, às vezes, na infância, a mãe vira para a gente e fala, você não faz nada direito, você não consegue fazer nenhuma coisa que presta, ou você ouviu muitas vezes, não, deixa que eu faço para você que você não consegue, olha aí a besteira que você fez. Você vai, então, aceitar que você não é uma pessoa capaz de realizar as coisas que você precisa. E quando você vai aceitando isso, isso vai entrando dentro da sua programação mental. E quando você quer realmente ser uma pessoa determinada, arrojada e que tenha realmente essa vontade de fazer, a sua mente não foi programada para realizar. Por quê? Porque todas as vezes que você tentou e falhou, alguém te criticou, alguém falou que você não conseguia, que você era burro, que você fazia tudo errado, ou
falava para você, deixa que eu faço para você, você não consegue, deixa a mamãe fazer, deixa o papai fazer. E isso foi programado no seu cérebro. E o seu cérebro levou isso para o sentimento. Porque as pessoas não entendem que a gente, durante a infância, vive muitas emoções no nosso dia a dia. E essas emoções, de acordo com o que a gente realmente interpreta ela, vira um sentimento. E esse sentimento é guardado dentro da gente. Só que esse sentimento é que faz a nossa vida andar ou não andar. Faz a nossa vida se realizar, faz com que a gente realize. Aqui você vai ter que cortar. Vou bater palma se lembrar. Né? E são esses sentimentos que muitas vezes te atrapalham a chegar onde você quer chegar. E eu vou dar vários exemplos. Não sei se você sabe, mas as emoções são totalmente diferentes dos sentimentos. O que é uma emoção, gente? Uma emoção nada mais é do que uma reação espontânea daquilo que você está na hora vivendo. E isso é transmitido através do corpo. O medo, por exemplo, é uma emoção. Qualquer pessoa que deixe você apavorada, o seu corpo reage na mesma hora. Isso é uma emoção. O nojo, você às vezes pega uma comida que você não acha que está muito legal, você vai, nossa, isso é nojo, é uma emoção. E o corpo reage na mesma hora. Ou às vezes uma tristeza, alguém te contou algo que você ficou muito triste, ou falou mal de você, você ficou muito triste. Isso também é uma emoção e o seu corpo vai sentir na mesma hora. Ou seja, toda emoção, ela reage no corpo físico. Toda emoção é uma reação do corpo físico. Tá, isso é legal. Só que, de acordo com a quantidade de emoções que você vai vivendo, isso vai virando sentimento. Aí vamos dar um exemplo, tá? Porque o sentimento ele é aprendido. E eu vou dar um exemplo para vocês. De tanto você sentir, de tantas pessoas fazerem você sentir medo, você aprende um sentimento de ansiedade, de um medo mais forte, qualquer coisa te deixa apavorada. E aí isso ficou guardado dentro de você. E aí isso se transformou num ponto limitante para você realizar alguma coisa. Então, vou dar um exemplo. Porque toda emoção você adquire por forte impacto emocional ou por repetição. De tanto você repetir aquilo, passar por aquilo, porque é tudo que você viu, ouviu e sentiu e passou por aquilo, ou por forte impacto emocional, aquilo virou um sentimento dentro de você. E a partir do momento que vira um sentimento, você deixa de realizar as coisas, porque dentro de você está guardado algo, dentro do seu inconsciente, que não te permite acreditar na sua capacidade de realização. Isso acontece com muitas pessoas. E aí você tem que revisitar o que você passou durante a sua emoção para mudar esse sentimento. Porque se você não conseguir fazer isso, você não vai conseguir realizar as coisas que você gostaria. Porque, vamos lá, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui para você entender o que acontece. Às vezes, na sua infância, deixa eu pegar um exemplo de algumas pessoas que eu tratei como coach e que aconteceram isso. Às vezes, na sua infância, eu lembro de uma pessoa que ela teve um sentimento muito ruim de culpa, porque a mãe culpava ela por ter que conviver com o pai. E o pai era alcoólatra, era drogado e vivia batendo em todo mundo. Só que a mãe queria separar desse pai e o pai não queria ir embora. E aí o que fez? Veio conversar com essa menina e falou com ela, não deixe sua mãe separar de mim não. Então ela simplesmente virou para a mãe, mãe, não separa do pai não. Beleza. O pai o que fez? Entrou dentro do sentimento dela. E ela guardou aquilo para ela. E a mãe sofrendo, ela vendo aquilo. As emoções foram aflorando. O que é o sentimento? São várias emoções vividas que vai carregando dentro de você. Então ela ficou com um sentimento de culpa. Culpa de quê? De não ter deixado a mãe se livrar do pai. O que ela fez com a vida dela? Ela se auto-sabotou depois que o pai morreu. A mãe também veio a falecer, ela se sabotou pro resto da vida. Por que ela se sabotou? Ela carregava um sentimento de culpa, ela se transformou aquelas emoções num sentimento de culpa muito forte. E ela não conseguia mudar esse comportamento. Ela queria ter um comportamento diferente, mas ela não conseguia fazer isso. De repente é o que está acontecendo com você que está me ouvindo.
Às vezes você quer mudar um comportamento que você tem e você não consegue. Por quê? Porque isso foi aprendido lá atrás na sua infância. Assim como eu tinha certos comportamentos que eu não sabia, que foi através dos meus sentimentos, eu fui aprendendo através dos meus sentimentos. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu fui pai muito novo, muito cedo, e eu aprendi a ser pai com meu pai. E meu pai, devido a ele não ter tido um pai que realmente estivesse com ele, e uma mãe que estivesse com ele, ele teve que viver uma vida muito sozinho. Então ele teve que se virar muito sozinho. Então ele não aprendeu a dar carinho, atenção, amor. E eu não aprendi esse sentimento. Porque as emoções que eu vivia era de bater, de apanhar quando errava, e a culpa, porque eu levava muita culpa de tudo que eu fazia. E aí eu guardei um sentimento de raiva dentro de mim, de agressão, de ódio, porque foi o que a vida me ensinou dentro das emoções. Então, quando eu tive meu primeiro filho, eu achava que ser pai era bater, brigar, xingar, porque foi o que eu aprendi. E quando eu precisei mudar esse comportamento, foi muito difícil, porque o sentimento que eu guardava era de raiva, de rancor, de ódio, de mágoa. E aí eu tive que reaprender a reprogramar meus sentimentos. E Ronaldo, como você fez isso? E aí que eu vou te ensinar o segredo para mudar o comportamento. Eu tive que ir lá na minha infância, interpretar as atitudes do meu pai e ver que a intenção dele era muito boa, que a intenção dele não era me repreender, a intenção dele era me educar, porque é assim que ele aprendeu a ser educado. E quando eu fui lá e entendi isso, e interpretei de maneira diferente as emoções que eu vivi, eu mudei meus sentimentos. Eu reaprendi a ter novos sentimentos. E aí eu tive um sentimento de gratidão, de amor, de carinho por ele. Quando eu fiz isso, eu comecei a fazer a mesma coisa pelos meus filhos. Então, de repente, o seu sentimento, tudo aquilo que você guarda aí, que não está deixando você progredir na sua vida, seja em qualquer área da sua vida, é devido às emoções que você viveu lá no seu passado. E é isso que eu quero falar com você. Então, se você quiser mudar isso, você vai ter que visitar a sua criança sombra. E o que é a criança sombra? É tudo que a sua criança viveu lá no passado e você vai ter que reprogramar isso. Ou seja, você vai ter que dar um novo sentido para o que você viveu. E quando você der esse novo sentido, automaticamente você passa a ser uma outra pessoa. E quando você passa a ser uma outra pessoa, você passa a ter novos comportamentos. E com novos comportamentos, você vai ter novas atitudes. Com novas atitudes, com certeza você vai chegar ao sucesso que você sempre sonhou. Então, eu espero que isso tenha servido para você, para que você realmente possa mudar sua vida, transformar sua vida. E se você gostou desse vídeo, ou você conhece alguém que está passando por situações parecidas com o que você está passando, transmita para outra pessoa, porque às vezes poucas pessoas têm o conhecimento que eu estou transmitindo para você, e às vezes ele não sabe como fazer, está buscando terapias e outras coisas, e de repente ele não compreende que o problema dele está na infância e que ele vai ter que mudar esse lado sentimental dele, tá bom? Sucesso, abraço e até o próximo vídeo.